pela Toque Online mais um programa Metação do Conestec. Na Semana dos Professores, para homenagear os mestres, e hoje, Dia dos Médicos, o tema é Desafio das Escolas após 2020. Mas o que é a Conestec? É a conexão de 5 empresas nas áreas de educação, saúde e tecnologia, que visa oferecer alternativas para fortalecer a formação do gestor educacional, do professor e do coordenador pedagógico, potencializar seu conhecimento tecnológico e impulsionar o desenvolvimento da aprendizagem, criando vertentes para outros saberes que irão fortalecer o desenvolvimento humano e a valorização da vida. Eu sou Cláudia Araújo, médico homeopata e terapeuta holística, palestrante, escritora, atendi mais de 500 mil pessoas em 40 anos de atividades médicas. Em 2015, convicta que só a educação transforma e que todo investimento em prevenção é menor do que o real custo com o tratamento, eu decidi que a saúde precisava sair das paredes dos hospitais e dos consultórios e se tornar acessível a toda a gente. Para isso, eu estudei as práticas adotadas de saúde escolar em diversos países e pensei de cada país aquilo que conseguiu formatar o meu próprio modelo de negócio, que é a Crescer Saúde, com o propósito de conscientização da responsabilidade individual e coletiva na prevenção de doenças, acidentes e valorização da vida, acessível a todos os brasileiros. E com base nessa experiência, a certeza que juntos podemos fazer um mundo melhor e mais próspero. Hoje, eu trabalho com escolas desde a educação infantil até cursos de pós-graduação. E como o tema de hoje é Desafios das Escolas após 2020, para falar sobre isso, estamos aqui com duas grandes mestras. A professora Dulce Godinho, mestra em letras há mais de 18 anos, atuando na educação, coordenação no curso e revisões, ideias na linha, resenhista e crítica literária. E temos também Eliane Pimenta, escritora, professora e diretora da Acreditar Escola Cristã. Trabalha há 32 anos na área de educação. Atuou como professora de sala de leitura na Prefeitura do Rio de Janeiro. É coordenadora pedagógica nas redes públicas e privadas e consultora em algumas editoras. E agora eu vou ter a honra de chamar, pedir que se apresente e perguntar à professora Dulce Godinho, na sua percepção, professora, qual o impacto que a paralisação de 2020 causou no potencial de aprendizado das crianças e jovens? Olá, primeiramente quero agradecer pelo convite. Boa tarde, professora Eliane. É um prazer estar aqui com vocês para a gente ter esse diálogo e fomentar discussões sobre isso, né? Então, eu entendo que depois da pandemia, eu acho que o que ocasionou, o que pode ter ocorrido foi essa lacuna com um afeto mais direto, digamos assim. Eu acho que isso foi algo que realmente prejudicou. E além dessas questões, digamos assim, cognitivas e pedagógicas, o afeto, o encontro, a presença, eu acho que isso foi dificultando nas relações, né? Hoje, as crianças, né? Eu tenho o curso Ideias na Linha, onde eu consigo observar nos jovens essas relações e observo também com os meus filhos, né? Então, nós tentamos passar por uma pandemia, eu com os meus filhos, de uma forma muito leve, né? Então, a gente fazia dentro de casa alguns movimentos para que eles não percebessem
tanto o que estava acontecendo. Não como uma forma de fugir, mas sim para que pudesse ser levado com leveza. Enfim, o que aconteceu nessas duas situações é que os meus alunos eles foram perdendo muito esse contato, e o contato virtual ele prejudica nessa construção afetiva, nessa construção até do conhecimento. O conhecimento passa pela afeição, né? Então, uma projeção muito virtual, ela se perde ali, né? Eu tinha muita dificuldade, professora Eliane, de saber até quando ele estava aprendendo. E aí eu entrava muito no privado desse meu aluno, sabe? Eu mandava mensagem: você entendeu mesmo? Você quer conversar comigo? Como que você está? Então, muitas vezes eu entrava num diálogo muito fora ali do que eu estava até ensinando, porque eu queria saber dele primeiro, para que houvesse dele uma percepção, e aí, a partir disso, a gente tentar construir minimamente a partir do virtual, porque nós não estávamos nos encontrando. E a minha matéria na escola era redação. Então, eu precisava não só que ele escrevesse, mas que ele pudesse projetar, que ele pudesse fazer associações, e tudo isso dependia desse contato aqui. E o mais difícil era abrir a câmera, por incrível que pareça, né? Eles não queriam abrir a câmera, estava cheio de remela, porque tinha acabado de acordar, essas coisas de adolescente que vocês bem sabem. E o nosso dilema, professora Eliana, não sei se você passou por isso, era assim: meu Deus, eu não deixo, ou melhor, eu libero ele não abrir a câmera em respeito à privacidade e ao lar dele, ao ambiente que ele está, ou não, eu exijo. E essa coisa da exigência, ela foi, às vezes, sendo tão imperativa que as aulas foram ficando muito desgastantes, né? Porque então você abre, então você faz. E não é assim, a educação não é assim. A educação, ela pausada, é com carinho, ela é no momento, né? Então, essas questões todas que nós sofremos, porque também nós estávamos sofrendo uma outra situação, né, professora e Cláudia? Os pais, o próprio sistema, e está aprendendo e não está. E a gente estava passando por outras variadas situações cognitivas, sentimentais e comportamentais, né? Eu acho até que eu já falei demais, eu tenho até muito para dizer, mas foi um momento realmente marcante, e ele marca até hoje. Antes de vir para cá, eu estava dando aula, e a minha aluna, hoje ela falou, até quis repetir para vocês: professora, depois da pandemia, parece que eu não tenho mais memória, eu não consigo guardar as coisas direito. E ela me relatou isso. Perfeito, professora Dulce, muito bem colocada a sua experiência. E o ponto que a sua aluna colocou hoje é um tema para que a gente debata ainda mais. E por isso eu vou chamar agora a professora Eliane, tá? E pedir que, com a sua experiência, quais os maiores, conte para a gente, se apresente também, é claro, e conte para a gente quais os maiores desafios que as escolas enfrentam hoje, depois da experiência que todos nós vivemos, professora. Olá, quero agradecer o convite, primeiramente. Olá, Cláudia, olá, Dulce, bom estar aqui com vocês para esse bate-papo, a gente conversar um pouquinho, né? Eu sou Eliane, a Cláudia já fez todas as apresentações, né? Eu penso que o que a gente vive hoje em decorrência do isolamento social, de toda essa crise que começou em 2020, que aqui no Brasil não foi só uma crise sanitária, né? Foi uma crise sanitária que envolveu uma série de problemas de cunho político, foi uma crise política também, né? Foi um pouco mais complicado aqui em função disso. E eu penso que os desafios que a gente vive hoje são os desafios das questões decorrentes do que a gente viveu desde 2020, né? Então, o ser humano é um ser social. Aí, de repente, a gente foi obrigado a se isolar. Então, acho que aí tudo começou, né? Isolar-se para quem foi projetado e criado para ser social é complicado. Então, conforme a Dulce falou, né? A gente viveu momentos muito, muito difíceis da tela, tanto é que nós estamos aqui agora na tela,
né? As relações mudaram. Então, como desafios hoje, eu penso muito nisso, né? Nessas relações que foram muito para dentro da tela. E muitas vezes a gente prefere ir para dentro da tela, porque deslocar-se também é complicado, né? Para quem mora aqui no Rio, como eu, né? O Rio de Janeiro é complicado de deslocamento, as grandes cidades são complicadas de deslocamento. Então, eu penso que os desafios hoje são desafios de cunho social, porque a gente tem uma mudança nas relações, a gente se relacionava presencialmente, agora a gente se relaciona presencialmente e a gente se relaciona online, como a gente está fazendo aqui agora, né? E muito, muito mais do que antes. Quando que a gente fez reunião por Zoom antes da pandemia? Mas o Zoom já existia, né? Então, acho que de cunho social, de cunho educacional, no sentido de que o modo das crianças aprenderem, o modo mudou, e essas crianças trazem. Eu trabalho com crianças pequenas, diferente de você, Dulce, você trabalha mais com os mais velhos, né? Eu trabalho desde os 2 aninhos até 11, 12 anos de idade, 5º ano do ensino fundamental, e eu percebo uma questão muito da mudança no emocional desses alunos, desses estudantes mais do ensino fundamental, porque eles viveram esse período de isolamento social aí no início da escolaridade deles. Percebo a mudança no relacionamento dos pequenininhos de 2 anos, de 3 anos, porque os de 3 nasceram durante a pandemia. Os de 2 nasceram ainda no final da pandemia. Então, nesse cunho aí emocional, conforme a professora Dulce falou, esse emocional das crianças, eu vejo uma geração com muitas questões em relação a relacionamento, no que toca ao relacionamento com o outro presencial, o ser coletivo, né? E também no sentido da aprendizagem, essa aprendizagem mudou, e a gente acho que está descobrindo, acho que a gente vai levar uns 10 anos aí para entender melhor como essa aprendizagem mudou. E queria tocar na questão da memória, que a Dulce falou também, né? Eu também sinto essa questão com a minha memória, já não consigo reter tanta informação, e é um tema interessante para a gente pensar, né? Porque as crianças também estão assim, os pais das crianças também estão assim. A gente hoje tem uma circulação de informações muito grande. Eu tenho, inclusive, um cuidado na escola ao planejar os bilhetes que eu vou enviar. Não vou mandar esse bilhete aqui hoje, não, porque os pais já receberam informação sobre outro assunto, então amanhã eu envio, né, esse cuidado, porque a gente está muito imerso numa cultura do excesso de informação. Então, para mim, são esses os desafios, né? A questão emocional, essa questão social do conviver, e já que a Dulce tocou na memória, eu percebo sim muito isso, né? Que a gente está com uma enxurrada de informações, uma avalanche de informações, e a nossa memória não foi programada para isso. Perfeito, professora Eliane, que acabou respondendo 2 perguntas que eu tinha na sequência. E isso é maravilhoso. E é um sinal assim característico de sincronicidade. Não é? Que a gente pensa uma coisa e a resposta flui para impactar o nosso coração e saber que nós estamos certos, no caminho certo. Eu ia perguntar exatamente a influência na saúde das crianças, que já foi respondido aqui, tá? E como a paralisação causou no potencial de aprendizado de crianças e jovens. E foi propositalmente que eu juntei aqui essas 2 capacidades, uma que trabalha mais com a educação infantil e outra que trabalha mais com Fundamental 2 e ensino médio, sim, exatamente para que a gente possa ter essa extensão fabulosa de momentos. Mas eu ainda vou perguntar para vocês 2 um pouquinho sobre. Para a gente destrinchar mais nesse momento, eu acho que a gente tem um tempinho, sim, para falar sobre o comportamento, os transtornos de comportamento e de emoções que a gente vê hoje nas nossas crianças. E isso não pode ficar escondido. Tá? É a memória, sim, são as relações sociais que ficaram tão confusas e que hoje nós vemos as crianças com dificuldade de relacionamento e os adultos, pais e professores e profissionais da saúde com medo de lidar com os transtornos de emoções. E aí fica muito mais fácil a gente botar rótulos.
né? Vamos carimbar aqui, ó. Você tem essa sopa de letrinha de diagnóstico. Você está carimbado com essa outra sopa de letrinha de diagnósticos. E nós estamos fugindo de ver o que nossas crianças precisam e como nós, adultos, temos que nos transformar para elas. E eu quero ouvir, sim, nesse momento, a experiência dessas duas grandes educadoras. Professora Dulce, conta para gente como você lida com a percepção da educação para as dificuldades emocionais das nossas crianças. Olha, excelente assunto. Eu acho que vocês perceberam que as escolas hoje estão fazendo movimentos socioemocionais, né? Os meus filhos na escola têm uma matéria que se chama LIVE, que é para preparar essas relações, relação de raiva, de tristeza, a essa disciplina, né? Embora seja curioso, é extremamente necessário. Não há educação se não for lidar com a emoção, porque nós estamos aqui humanos, né? Independente de ser virtual, nós preparamos as palavras para direcionar umas às outras, né? Nós nos preparamos para estarmos aqui. Então, isso são atos de carinho e são atos de respeito para o outro, né? Então, eu observo as crianças e os jovens, uma palavra muito forte que eu vou usar, mas um pouco intolerantes, sabe? Intolerantes com pequenas situações, às vezes. Eu observo nos meus, e aí eu tenho uma chance de educar, de relacionar, de observar, de conduzir, né? E a escola também. Acontece que a escola é um universo muito amplo. E aí, quando se fala de movimento socioemocional, fala-se muito em quem? No aluno. Mas é preciso observar os professores. O corpo docente ele também precisa ser resguardado, ele precisa ser olhado, escutado, né? Então, assim, os pais também precisam, claro, porque família e escola elas estão em uma linha, estão alinhadas. Mas quando a gente fala de educação socioemocional, eu acho que seria interessante colocar os professores. E ainda não vejo um movimento em que os professores possam ser ouvidos, seja pela psicóloga da escola, seja por um grupo para se reunir. Então, eu acho assim, considero que, embora tenha movimento, sim, para entender esse aluno e estabelecer maiores compreensões sobre o comportamento dele e as frustrações e as alegrias e todas essas tristezas com essa educação socioemocional, que é importante, mas quem vai fazer isso? É o professor, e ele precisa estar bem também. Quem cuida não precisa ser cuidado? Né? Então, a gente precisa observar isso também. Então, eu vejo um pouco uma certa intolerância, que a gente vai conseguir alinhar, né? Embora seja um desafio quase que universal, né? E vejo também, com relação a esses comportamentos, como eu trabalho também do fundamental, ensino médio, trabalho com concurso, é assim a pouca paciência de leitura, a pouca paciência de relacionar, de fazer inferência com as coisas, né? Porque um monte de informação não vira conhecimento se você não interrelacionar. Então, não me adianta ter um monte de informação, me adianta ter conhecimento. E o conhecimento também vai perpassar pelas sutilezas do ser humano, do humano. Então, isso me preocupa bastante. A minha professora Helena falou assim, os bilhetes têm que ser curtos, o bilhete tem que ser uma coisa assim, muito sucinta, porque também ele não vai ler, ele não vai querer ler. O que é isso? Né? A gente está acostumado não, vídeo de 10 minutos eu não vou assistir, o que é isso? Né? Como se o conhecimento pudesse ser tudo muito rápido. Né? A gente tem as nossas mídias sociais aí, tudo muito instantâneo. E aí o jovem, ele fica também querendo ser tudo muito rápido, né? Essa minha aluna, eu estava dando aula para ela de português, mas a gente estava falando de história e tal, e ela falou, eu estou citando porque eu acabei de sair dessa aula. E ela falou, mas história é uma coisa muito complexa. Por que é complexo? Porque eu preciso parar, relacionar e voltar, né? Então, isso me preocupa bastante em relação ao comportamento frente ao conhecimento, tá?
Muito obrigada, professora Dulce. E vai a pergunta também para a professora Eliane, que já foi pegar um livro ali para nos mostrar. Vamos lá, mestra. Eu queria pegar mais um, mas esse outro que eu queria pegar não está aqui nessa estante no momento. Mas é exatamente, né? Cláudia, você quando convidou as duas, você foi muito estratégica, né? Sabia que da compreensão do encaixe perfeito ali, né, das ideias. E realmente, né, essa questão do emocional, né, do socioemocional. Na escola, eu realmente adotei como gestora, adotei um programa socioemocional, porque, assim, isso que a Dulce fala é muito importante, a questão de, tá, a gente precisa fazer um trabalho emocional com as crianças, mas quem vai fazer também está com o emocional mexido. Eu costumo dizer para os pais nas reuniões, assim, olha, dentro da professora mora uma pessoa que também viveu aquele momento de isolamento social, né, que também viveu com as suas famílias, dentro da sua casa, uma série de questões. Nós, da escola particular, ainda vivemos a questão toda financeira, que foi complicada, né? Eu estava, na época, atuando na pública e na particular, né? E foi diferente viver isso na pública e viver na particular, em termos financeiros. Então, assim, hoje a gente realmente precisa, na nossa escola, a gente adotou um programa socioemocional, os professores fazem esse trabalho dentro de um material que vem, né, para a criança, pensado por especialistas, mas a gente também cuidou, e aí foi muito bom a Dulce falar disso, né? Tem cuidado desse carinho, né? Desse emocional dos professores. Dia dos Professores, esse mês, o presente de toda a equipe foi um livro chamado Divinamente, que é escrito por um psiquiatra, Dr. Jonatas Leone. Então, todos os professores ganharam Divinamente, e a gente combinou de ir tratando desse livro juntos, né? E eu queria indicar, esse aqui já está, né, no Enxame, do Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, né, no Enxame, Perspectivas do Digital. Eu acho que ele explica um pouco disso que a gente vem falando aqui, né, dessa questão das informações, e ele trata muito, de uma forma muito interessante aqui isso, né? A gente tem uma enxurrada de informações, a gente não foi programado para isso, não foi feito para isso, e esse emocional está no meio de toda essa onda. Muito obrigada, professora Eliane. E, infelizmente, nós precisamos finalizar esse encontro memorável. E, com isso, eu peço que a professora Dulce faça as suas considerações finais, falando quais os temas que considera mais importantes para que o Conestec ofereça para auxiliar a escola. E apresente, naturalmente, seus contatos, para que a nossa audiência continue desfrutando do seu extraordinário trabalho. Ai, que bonito, Cláudia. Nossa, você fala, a gente fica até emocionada, né, Eliane? Então, o meu Instagram é Ideias na Linha, como a Cláudia mencionou, eu sou crítica literária, então eu convido a todos também para analisarem no programa Café Colonial na Rádio Costa Azul, todas as quintas há uma resenha. Eu vou fazer igual a Eliana, vou mostrar um livro também. Vai ser esse livro, amanhã, A Sustentável Leveza do Ser, e eu acredito muito no poder da literatura, da leitura. Eu acho que quando a gente lê, a gente consegue resolver alguns probleminhas nossos a partir dessas leituras, a partir dessas vivências, né? Como diz a Conceição Evaristo, escrevivência, né? A gente escreve as nossas vidas, o outro lê e aí compartilha. Então, eu sou assim, eu levanto a bandeira para a literatura, porque eu realmente acredito, ela me modifica. E então, Ideias na Linha, ele faz esse trabalho também de falar sobre as resenhas, a crítica literária, além de fornecer essas aulas. O Ideias na Linha tem apenas 3 anos de existência, foi quando eu vim para Belo Horizonte. Eu trabalhei mais de 16 anos na sala de aula, efetivamente a sala clássica, né, Eliana, com vários alunos, e aí eu optei por criar o Ideias na Linha para eu trabalhar como revisora, com aulas mais personalizadas, né, que pudessem atender trabalho online e presencial, e também tem uma grande parcela no online. Cláudia, eu gostaria de deixar um tema assim.
que seria o uso do chat GPT. Tá? Eu vejo os alunos usando bastante, que essa é a minha categoria, né, do Fundamental 2 do ensino médio, usam indiscriminadamente, né? Claro que a gente vai ter que conviver com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, mas como caminhar levando para a leitura com o uso da tecnologia como sabedoria, sem pegar como uma bengala, né? Eu só sei porque eu pesquisei aqui. Nós pesquisamos também, nós pesquisamos com relações, eles querem pesquisar para produto pronto, né? Então, eu acho que seria um bom tema e importante, tá? Que são as inteligências artificiais junto com a educação, tá bom? Muito obrigada, viu? Prazer, professora Eliane. Parabéns pelo Muito seu trabalho. obrigada, professora Dulce. E a professora Eliane, agora, em suas considerações finais, trazendo também quais os temas que considera importante que o Conestec ofereça para as escolas. E apresente seus contatos e a sua escola, porque, afinal, o período de matrícula 2024 chegou. É verdade. Bom, então, muito obrigada. Foi um papo que passou muito rápido, né? É, eu gostaria de sugerir o Instagram da nossa escola, que é Acreditar Escola Cristã. Nós temos 24 anos de existência no subúrbio do Rio de Janeiro, em Anchieta. Nós tínhamos um outro nome, que era Escola Arte Parlendas, a doutora Cláudia conheceu, chegou a conhecer, e recentemente, esse ano exatamente, nós mudamos o nosso viés, passou a ser confessional cristão. Então, Acreditar Escola Cristã, segue a gente lá no Instagram, vocês vão amar o trabalho da escola. E sobre o tema que eu tinha pensado, foi interessante que a Dulce levantou primeiro a questão desse tema, e eu tinha pensado em sugeri-lo, que é mesmo a questão da saúde do professor. A saúde desse professor que está em sala de aula, tendo que dar conta de milhões de coisas. A escola hoje, ela abarca muitas coisas que tempos atrás, décadas atrás, não abarcava. Até vacinação a gente deu na escola, o prefeito deu um decreto na particular esse ano. Até vacinação a gente fez na escola. Então, assim, a escola era de um jeito, hoje ela é de um jeito mais aberto, mas abarcando muitas coisas. E esse professor, que mora uma pessoa dentro dele, ele precisa ser cuidado. Acho que é um tema bem interessante e necessário para o nosso tempo. Muito obrigada. Dulce, adorei te conhecer. Também bandeira da literatura sempre. Eu sabia que seria um encontro aqui maravilhoso. Bom, eu trago para vocês aqui que a maior doença do momento mundial é infointoxicação, que as duas abordaram aqui. E eu me comprometo a trazer para o Conestec saúde para todos, porque esse é o meu papel. Para mim, a arte da medicina é inspirar as pessoas ao hábito de prevenção de doenças, acidentes e valorização da vida, com autorresponsabilidade e gratidão. E por isso, eu agradeço a Deus, agradeço às mestras Dulce Godinho e Eliane Pimenta, agradeço a Márcia Braga, educadora, idealizadora do Conestec, e a toda a equipe que compõe o Conestec. Agradeço ainda a Toque Online, que está aqui nos proporcionando esse encontro, a todos os nossos parceiros, aos diretores de escola, professores desse nosso imenso país. E agradeço àqueles que estão assistindo e que vão assistir a esse grande encontro. Gostaria de ouvir a opinião da nossa audiência. Participe, escreva os temas que você gostaria de ouvir, curta e compartilhe o programa Metação. Siga @Conestec, porque o nosso propósito é você e o futuro das próximas gerações, porque conhecimento é a chave do progresso. Aguardamos você no nosso próximo programa Metação do Conestec. Obrigada.